Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está acompanhando aí mais um programa do nosso Matutando. Hoje é o nosso 6º episódio, eu acho. E temos o nosso primeiro programa feito externamente do estúdio, diretamente aqui da Biblioteca Municipal de Dracena, com um convidado muito massa aqui, um amigo, um viajante nativo, né? Dracenense, Rodolfo? Sim, né? Então vamos conversar hoje com ele, que depois de muitas andanças, volta para Dracena com uma estreia aqui nesse espaço. Então a gente vai explicar um pouquinho o que é que está aqui nos permeando, o que está nos rodeando aqui nessa sala. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Rodolfo, eu sou nascido e criado aqui em Dracena mesmo. Saí daqui quando tinha 17 anos, passei um tempo fora e depois me pus a viajar, onde eu passei 6 anos mais ou menos no total, né? Viajando. E decidi voltar trazendo um trabalho para cá, né? Trazendo algo de volta dessas viagens assim, que a gente vai entrar mais adentro sobre, né? Na exposição. E Rô, conta pra gente, né, que aqui a gente fez um tour, né, pela exposição hoje. O Rô é músico, é artesão, né, o nome da exposição é Ofícios Antigos, né? E acho legal falar também, né, que quando a gente começou o programa apresentando quem é esse coletivo, a gente falou muito que nós somos os coloridos que ficamos aqui, né? Resistindo em Dracena, né? E o Rô acho que é um dos coloridos que se pôs a andar o mundo, né? Acho que teve vivências aí em muitos 14 países, né, Rô? E que hoje está compartilhando com a gente por meio desse programa, mas também por meio dessa exposição que está acontecendo aqui. E aí queria te perguntar, assim, né? Por que ofícios antigos? Né, o que te motivou a trazer esse tema? Conta aí para nós. Bom, uma das ideias base para a vontade de fazer um projeto assim surgiu lá atrás, muito antes de eu ter câmera ou saber tirar foto, qualquer coisa, viajando pela América Latina, que comecei a observar muito os trabalhos manuais, assim, né? Como eu viajava com o artesanato, fazendo os meus trabalhos manuais e vendendo. Eu comecei a observar muito todos os povos da região, né, em distintos lugares, fazendo esses trabalhos manuais e o fator cultural que liga eles, assim, né, como você pode observar na Bolívia, no Peru, né, as pessoas trabalhando de formas que te remontam a práticas desde o antigo Império Inca, né, assim, e eles ainda fazendo da mesma forma, com ferramentas, roupas, coisas muito parecidas, né, e me surgiu essa vontade lá atrás. Mas não dei seguimento, não tenho fotos disso. E no início do ano passado eu consegui uma câmera e decidi pôr em prática esse trabalho que já era uma vontade mais antiga, né? O projeto foi todo fotografado nessa câmera aqui, que é uma câmera também antiga, em filme, né? Uma câmera dos anos 60, eu acho. E a motivação foi trazer também o que ligam essas profissões, tanto de lugares distantes no mundo, quanto de coisas próximas aqui, né? Assim, trabalhos que são feitos hoje em dia da mesma forma que eles eram realizados há décadas, séculos, milênios atrás e que continuam ainda acontecendo, né? Assim. Bom, imagino que você não só registrou, mas coletou muitas histórias também, né, Rô? Acho que fotografando, registrando esses ofícios, queria saber um pouco das histórias. Se tem também coisas que te fascinaram, que te encantaram nessa trajetória aí. Conta um pouquinho pra gente, se puder. Bom, uma história bem interessante a falar, que é inclusive de uma foto que está aqui atrás, não sei se dá, acho que dá para ver essas duas aqui, que foi quando a gente estava passando pelo Egito, no Cairo. A gente foi com um amigo nativo de lá, né, visitar um antigo mercado de rua, né, o Khan el Khalili, que funciona
eles dizem, né, ininterruptamente há mais de 700 anos, há pelo menos 700 anos. E dentre as milhões de coisas que eu estava vendo lá, os poucos trabalhos manuais e antigos que ainda permanecem ali, né? Hoje em dia tem muita coisa chinesa sendo vendida, por exemplo, tem muito produto industrial também nesse mesmo mercado, mas ainda tem as pessoas ali resistindo com as coisas da tradição. Eu vi um artesão, o Khalid, fazendo um trabalho de talhar um desenho em bronze, e me chamou muito a atenção. Eu gosto muito, né, do trabalho em metais, eu mesmo faço isso, não da forma com que ele faz, claro. E fiquei um tempo observando, pedi para o nosso amigo traduzir para ele, né? Eu estava até com um colar de bronze e pedi para ele avisar ele, falar, olha, eu também faço, eu mexo com bronze também. E quando ele viu aquilo, ele já levantou e tipo foi sinalizando assim, né, a gente se comunicando da forma que dava, para eu sentar que ele ia me ensinar, ia me mostrar como fazer também, né? Então até uma das fotos são as minhas mãos fazendo, assim, eu fiz um risquinho só, né? Esse desenho lindo foi ele. Eu fiz uma curvinha só, Ele me ensinou como fazer, que é muito mais difícil do que parece. E foi algo que me fez pensar muito, assim, mesmo, de como esses trabalhos são transmitidos, né, assim. Hoje em dia, a maior parte deles vem se perdendo, né, talvez as gerações mais novas não queiram dar tanto seguimento a isso, mas é um tipo de trabalho que resistiu a isso, séculos sendo passado de forma oral, né, sendo passado de uma pessoa para outra, muitas vezes da própria família, ou às vezes dessa forma, né, alguém passando se interessou, não, vem cá, deixa eu te ensinar, deixa eu passar também, né? E esse conhecimento vai seguindo, e um dia eu melhorando, passar isso para a próxima pessoa, né? É tudo muito passado através desse conhecimento oral, assim. Isso foi uma das histórias que eu poderia dizer que influenciou bastante no pensamento por trás das ideias da exposição, né, também. E Rô, assim, até você, a gente até comentou, né, antes da gravação, sobre o que tem ameaçado um pouco esses ofícios antigos, né? A própria questão do consumo, né, da industrialização, enfim, essa coisa de já ter alguém que vai produzir muita coisa em pouco tempo e que vai durar pouco e tora o pau aí, as indústrias, né? Vamos pensar assim, obstáculos assim que você viu que acho que prejudicam, né? Ou de certa forma a manutenção desses ofícios, né? A transmissão para a nova geração. O que você vê de desafio para que esses ofícios antigos continuem vivos, né? No local em que você registrou eles? Falando em relação aos ofícios que produzem algum material, né, algum produto, por assim dizer, esses artesãos, joalheiros, coisas do tipo, para muito além disso, claro, mas que produz algum material, eu acho que o principal obstáculo é o nível que a gente está de indústria, né, de uma produção muito desenfreada, sem pensar o motivo do porquê aquele objeto é feito, né? A gente faz uma produção gigantesca em larga escala para que ele seja vendido, né? E não o contrário, de que pela necessidade a gente produz o objeto, né? E isso faz com que hoje em dia muitos desses trabalhos se percam, porque grande parte deles sobrevivem para além de criação, de manutenção, né, de restauração. Ou seja, um sapateiro que, claro, faz os sapatos, mas a maior parte do tempo ele está consertando os sapatos antigos. A costureira que faz as roupas, mas também está consertando as roupas que chegam para ela. E hoje se criou muito, né, nessa cultura, a gente não arrumar mais nada, né? A gente não consertar mais o sapato, não costurar mais a roupa, joga fora e compra um mais novo, porque no fim das contas é mais barato e é mais rápido também, né? Acho que é uma questão até na educação, assim, da gente parar para pensar sobre o consumo, parar para pensar sobre a necessidade mesmo disso, valorizar o trabalho de quem faz, né? Que na maioria das vezes hoje em dia, né, sapateiro, costureira, são pessoas já de uma idade maior também, né? Já estão ali há muito tempo fazendo. São pouquíssimos jovens interessados em continuar esse tipo de trabalho, né? Acho interessante você falar isso agora, Rô, porque imagino que as pessoas que estão vindo aqui para a exposição,
que inclusive eu soube que vieram algumas crianças, né, algumas escolas que ainda vão vir até mais, né? Você espera mais ou menos cerca de umas 170, né? Crianças passando aqui pela exposição. A reação delas, principalmente com relação a isso, né? É um tempo que às vezes elas desconhecem, né? O tempo de preparo de fabricar uma roupa, trabalhar uma peça, né? Uma joia. E já pergunto isso também com relação à própria agricultura, né? Que você também coloca nesse balaio aí de fotos como um ofício antigo também. E a gente, como a gente trabalha com a agricultura, né, dentro do coletivo, a gente também sempre nos perguntam sobre isso, sobre essa coisa respeito à sazonalidade das coisas, ao tempo, inclusive, que a natureza, né, nos dá as coisas. Então, queria saber como tem sido essa recepção, né, das crianças a esse tipo de cultura. O que elas mais questionam para você sobre isso, enfim. Puxando só esse gancho antes da agricultura, né, como a gente estava comentando antes, que é o que eu diria até é o ofício antigo, assim, né, a maior representação, eu acredito, né, de um trabalho que é passado de forma oral ou familiar e que dura todo o tempo necessário, né, o que a gente entende de humanidade depende exclusivamente disso, assim, até, né, então é o trabalho mais antigo necessário, sempre passado, seguido e que qualquer região do mundo vai ter, né? Isso não importa. A gente pode ter várias diferenças culturais de um lado para o outro, mas a agricultura, o plantio, né, o trabalho com os animais sempre existe, né? Claro que vai mudando detalhes ali, mas sempre esteve ali. Em relação às crianças, é bem interessante a reação assim deles. Foram jovens, adolescentes também, então tem um pouco dos dois lados, assim, tem um lado deles muito se estranhando com algumas coisas, né, de realmente não ver, não ter o costume, não ter a vivência, principalmente com coisas de regiões mais distantes, assim, e por outro lado, muitos também se reconhecendo nisso, né, tanto coisas que às vezes eles fazem quando, meu tio também plantava assim, fazia desse jeito, minha tia trabalhou com isso há um tempo atrás, né, tem essa ainda relação presente para cá, né. E tem até algumas fotos, né, que mostram essa mistura do trabalho antigo sendo realizado no mundo de hoje, né? Porque eu lembrei agora uma das fotos que está aqui atrás de mim, não sei se dá para ver, mas que é da moto, que tem a lateral de uma das grandes pirâmides do Egito, com uma escadinha de acesso que dá sombra e embaixo dela tem uma moto estacionada, né? E quando eu comentei isso com um dos alunos que veio nessa última semana, ele até falou, tipo assim, não lembro quem, mas ele comentou, tipo, alguém da família que também trabalha de moto, leva a moto para o trabalho e precisa estacionar ela na sombra, do mesmo jeito, né? Independe se é do lado de uma parede de 6.000 anos ou se é na casa nova, né? É interessante ver essa curiosidade dele surgindo em coisas tão diferentes e coisas tão próximas assim também. Foram muitas perguntas feitas durante essa última conversa, né? Outra que eu tinha comentado com vocês, me questionaram bastante em relação à língua, né? Se eu falava outras línguas para estar nesses lugares, se eu precisei estudar, aprender sobre isso antes, né? Isso já acho bem importante ter trazido para eles assim, realmente a importância disso, né? Assim, para gente, para ter uma experiência cultural mais ampla, né? Mesmo. Uma das línguas que usei muito na viagem, espanhol, aprendi viajando, né? Aprendi estando ali presente também. Rô, e acho que você comentou, né, essa questão da agricultura como um ponto em comum, né, entre os ofícios antigos e um ponto divergente, assim, porque é isso, teve aqui, né, como a gente está aqui na exposição, tem fotos que foram feitas aqui em Dracena, né, em Pauliceia, em Roma, no Egito, né? Então, são muitas culturas aí em jogo, conversando, né, por meio dessas fotografias que o Rô tirou, né? E que para nós que está aqui é uma viagem, né, no tempo, passado e no presente, né, que é essa coisa que atravessa. E o que teve de registro que você fez mais diferente, assim, uma coisa que de fato te trouxe assim experiências
muito distantes da nossa realidade, né? Vamos pensar assim. Olha, eu acho que das mais distantes ainda é possível fazer uma ligação com algo próximo, assim. Eu acho que por mais diferentes e a princípio parecerem serem muito estranhas assim mesmo, são sempre ligáveis assim com algo mais próximo, né? Essa foto aqui ao lado, por exemplo, que é os curtumes de Fez, no Marrocos, né, onde eles tratam o couro, é uma das coisas acho que mais diferentes assim, até visualmente de se ver, né, uma coisa bem incomum para os olhos daqui. Mas, ao mesmo tempo, o trabalho de tratamento de couro, com certeza, há pouco tempo atrás, em algum canto aqui, você também tem gente que também precisou trabalhar o couro, também usava isso, né? O Nordeste do Brasil mesmo tem uma tradição em couro bem grande, né? Assim, as roupas dos vaqueiros, né? Ali a vestimenta do boiadeiro, assim, tradicional, depende do tratamento de couro, né? Então, por mais que para a gente, vivendo aqui em Dracena, seja, acho que a mais diferente, ela não está tão longe da nossa realidade assim, né? E todas elas eu acho que são análogas a algo próximo, eu até diria assim, mesmo sendo muito distantes. Até voltando a uma pergunta que você fez atrás, né, sobre as dificuldades e como manter essa tradição, né? Outro fator que eu estava lembrando é esse ponto do quão necessário realmente é manter essas tradições, mas também como elas vão se atualizando com o tempo, né? E como a gente também pode fazer com que isso aconteça, né? A gente não precisa congelar uma tradição no tempo da mesma forma que ela esteja, né? Sempre foi, mas é necessário manter, né? Um exemplo que até comentei, né? Várias fotos retratam artistas de rua, principalmente músicos, que é um trabalho que sempre existiu, sempre vai existir, sempre vão ter pessoas tocando na rua, sempre vai ter gente fazendo música, isso é essencial, né? E assim como eu acho que deve ser mantido essas tradições, a gente também precisa ter uma capacidade de observar e pensar melhor como são feitas as coisas, né? Até dei o exemplo do flamenco, né? Tem uma sessão de fotos aqui de artistas de rua fazendo uma apresentação flamenco, né, com a dança, o canto, a música. E existem muitas letras de flamenco antiga que são bem pesadas assim para os dias de hoje, né? São letras muito machistas, violentas até. E da mesma forma que você tem isso numa música na Espanha, você tem até aqui com as modas de viola também, né? Que eu particularmente gosto muito, tenho feito aula de viola, inclusive, mas tem algumas músicas que não dá, né? Não dá mais pra gente estar seguindo dessa forma, né? Então é necessário ter uma mudança, assim. A gente pode aprender e manter a tradição como ela é, mas a gente também tem que atualizar isso para os dias de hoje e ver o que serve e o que já não serve mais, né? Bom, a gente está viajando aqui junto com essas fotos, né? Mas queria saber para quem tem esse desejo, né? Para essas gerações que também têm essa vontade de cair no mundo, de fazer com que a gente volte maior, né? Porque acho que depois de uma viagem a gente sempre volta um pouco maior, assim, né? Então, eu queria saber como que foi possível também, como que está sendo possível essa exposição aqui, para quem também deseja cair na estrada, assim, acho que qual o caminho, né? Bom, a maior parte das viagens que eu fiz durante todos esses anos foi sempre através do trabalho artístico, né? Seja como artesão ou como músico, os que eu principalmente realizava. E essa exposição em específico está sendo realizada através de uma lei de incentivo, né? Que é a Lei Paulo Gustavo, que talvez abra de novo, não sei, mas enfim. Se abrir de novo, já fica a dica para quem quiser também. Aldir Blanc vai abrir de novo. E essa importância das leis de incentivo à cultura, né? Que o nome já diz, né? Incentivo à cultura, é para você poder ter essa possibilidade de criar algo a partir disso, né? E assim como vocês realizaram um filme em viagem também, né? Filmando durante isso, é necessário a gente, como sociedade também,
tomar para si esse tipo de coisa, né? Perceber que a cultura está nas nossas mãos, nós somos agentes criadores da cultura, a gente precisa acessar isso que é nosso por direito também, utilizar dessas leis, desse poder público que, né, está incentivando a cultura também para poder criar. Isso é uma das boas formas de se fazer, né? A gente aqui no interior tem uma boa possibilidade de trabalhar com isso, assim, né? E o caminho artístico para mim sempre foi ótimo, assim, dá para unir uma coisa com a outra, né? Assim, por mais diferente que seja, todo lugar precisa de arte, todo lugar tem arte, né? A gente pode levar a arte para um lugar por ela ser muito semelhante ao que existe ali, então, né, você está no Rio de Janeiro tocando samba, ou você pode levar uma arte para um lugar justamente por ela ser completamente diferente aquilo, né? Como a gente fomos tocar música brasileira no Egito, por exemplo, né? É a mistura do Brasil com o Egito. E para eles é tão de brilhar os olhos como seria para a gente vir alguém de longe também trazer uma música aqui, né? Eu acho que é um ambiente muito sem fronteiras, assim, né? A gente é capaz de explorar bem isso mesmo. É legal ouvir você falando isso, né, Rô? Porque agora viajei aqui, né? O papel dessas pessoas viajantes mesmo no mundo, né? O papel dos movimentos migratórios, né? Que eu acho que vai dando uma misturada mesmo, uma costurada, assim, nas culturas, né? E a um ponto depois você fala, mano, olha isso aqui, esse instrumento é super parecido com o que é tocado em tal país, né? Como é que conectou aqui, né? Quem é que fez essa ponte, né? E acho que isso bem curioso, né? Pensando antropologicamente. Mas eu acho que uma coisa assim também, eu e a Ná, né, e o Gabriel Módulo também fizemos uma viagem grande, né, até o Pará de Fusca, que virou um filme, né, que está disponível no YouTube. E que também foi financiada, né, em certo ponto, por uma lei de incentivo cultural. E aí eu fico pensando isso, assim, né, que essas leis que têm saído, principalmente a Paulo Gustavo e a Aldir Blanc, acho que tem sido uma oportunidade dos artistas que estão em giro poderem devolver para a sua cidade de origem um pouco do que a estrada da vida, né, que é também a escola, né, onde a gente aprende tanta coisa, contribuiu para nós como pessoas, né? Então, acho que o Travessia, a Aldir Blanc foi uma maneira da gente fazer o filme e mostrar aqui na nossa cidade, né? A Paulo Gustavo também uma forma de você não só vivenciar isso, como também devolver para a cidade essa contribuição, né? Esse presente. E acho que mostrar, né, para a juventude, como é o objetivo também do projeto, né? Quantos caminhos possíveis existem dentro e fora de Dracena, né? Não precisa ir até o Egito para encontrar ofícios antigos, né? Para encontrar diversidade cultural, né? Acho que dentro do nosso território também precisa de uma escavação, né? Uma escavação arqueológica para encontrar e valorizar esses tesouros que aqui existem também, né? Da nossa terra, da agricultura, cultura, da arte. Então, acho legal também a gente pensar esse trabalho da fotografia, né, como algo que pode ser exercido em qualquer lugar, né? Basta olhos sensíveis, não precisa nem de uma câmera digital, veja só. Que belo trabalho o Rô conseguiu fazer com uma câmera bem analógica, né, Rô? Mas acho que esse ponto também, né, da tecnologia e também do antigo, né? Como eles vão se encontrando e como eles se abraçaram, né, na sua exposição também. Que eu acho que o fato de ser uma máquina analógica, inclusive essa sensação de revelar o filme, Rô, que eu acho que muitas pessoas nunca experimentaram isso, né? Porque é foto digital, sai ali na hora, não, vamos refazer, não gostei, saí com o dente assim. E isso foi... Como que foi isso? Como foi chegar a essas fotos reveladas? Também queria saber dessa sensação, se você já tinha passado por isso antes. Bom, essa experiência com filmes, né, analógico, eu lembro de criança, assim, né, um pouco também com a família, mas já no finalzinho
das câmeras analógicas e pegando aquela transição, né? Isso foi um ponto muito interessante com os adolescentes, né, que vieram também, porque eles, nenhum nunca tinha visto isso, não fazia a menor ideia de como era. E é muito interessante porque tem um fator de tensão, assim, né? Em maior parte da viagem eu tirei todas as fotos nos filmes, guardei nos potinhos e fé que ia tá boa. E a gente veio, voltamos para cá e eu não fazia ideia, né? O calor pode danificar, o calor no deserto me dava medo. Falei, nossa, como é que vai estar essas fotos depois? Demoraram meses para realmente eu olhar e falar, nossa, ficaram boas algumas, outras não. E até a câmera analógica me trouxe mais uma paciência e o pensamento, o mesmo que a gente estava falando em relação aos produtos, né? De não ser algo tão descartável, né? Com a facilidade das câmeras de celular, hoje em dia que são ótimas, é maravilhoso ter essa facilidade. A gente precisa tirar uma foto e a gente tira 5, né? Para garantir que uma delas vai estar boa. E na câmera, cada uma delas tem um valor, então não tiro 5 para cada coisa. Se você vai tirar 2 do mesmo momento, vai ser de ângulos diferentes para aproveitar, pelo menos. Então, acho que por tanto pensar, tem várias coisas e com certeza vários ofícios que poderiam ser tema da exposição que eu nem fotografei, na verdade, que eu não parei para lembrar que eu tinha que fazer aquilo também, né? E muitos outros momentos que te dá uma vontade ali, né? Algo que eu acho que a gente pensa mais na raridade do momento a ser captado assim pela câmera. E outro fator importante é a própria escolha dos filmes, né? As fotos em preto e branco que tem aqui não tem outra opção, né? Não é um filtro, elas são em preto e branco, jamais terão cor, não tem como ter mais a cor, não tem essa opção. Não dá para editar. É isso, não dá para colocar a cor em cima de novo, né? Nenhuma delas foi editada, são cruas, né? Eu quis manter esse visual cru, assim, nenhuma foi editada, foram só reveladas do jeito que saíram no filme mesmo, né? E isso já traz uma cara diferente, né? Acho que traz principalmente para os jovens que não viveram esse momento do filme, já traz um visual antigo, né? Parece uma foto mais antiga, assim, principalmente para quem não viu, assim, isso. Ô, Rui, conta pra gente, assim, como é que tá a programação da exposição, né? Até quando vai? Quem quiser conhecer ainda, que horário que pode vir aqui na biblioteca, né? Acho que é legal até a gente falar o endereço da biblioteca. Ah, sim, legal. Bom, a exposição abriu no dia 12 de agosto e ela vai ficar aqui até dia 24, que é um sábado. De agosto, né? De agosto, isso, até dia 24 de agosto. O horário é o horário de funcionamento da Biblioteca Municipal, né, da Secretaria de Cultura aqui, que é todos os dias de semana, de segunda a sexta, das 7 da manhã às 5 da tarde, e sábado, das 8 da manhã ao meio-dia, tá tendo uma aula aqui, então ela também fica aberta, então daria para vir ver também nesse momento. Mas, como parte do próprio projeto, vai ficar disponível na internet a exposição virtual, né, dentro do Instagram, que tem o mesmo conteúdo da exposição, as mesmas 40 fotos, com as legendas específicas de cada uma, contando um pouquinho de cada lugar, né, o nome do lugar, e o próprio texto das motivações do projeto, também está tudo lá. O Instagram é @ofícioantigo, tudo junto, bem simples, bem fácil de achar, e isso vai ficar para a posteridade online. Do passado. E acho que para a gente ir encerrando, então, o nosso programa de hoje, né, na companhia aí do Rodolfo. Rô, tem algo que você gostaria de compartilhar, assim, com a gente, né? Algo de sensação, do que fica dessa partilha da sua experiência, ou algo que você queria deixar de mensagem para nós, né, da própria cidade, os oficineiros antigos daqui, ou os jovens matutos também das escolas, né? Algo que te mobilize a compartilhar com a gente nesse momento? Olha, algo que sempre valorizei muito e gosto muito de manter é o fator da curiosidade, né? Ser sempre curioso com as coisas, porque eu acho que no fim
todo o olhar, essa ideia, a exposição, tudo isso vem de uma curiosidade, né? De olhar para as coisas um pouquinho além, assim, de querer fuçar um pouquinho mais, né? Ver alguém que está fazendo algo que te abriu os olhos e ir conversar, ir chamar a pessoa, falar sobre, procurar saber, querer entender mais e tá atento, né? Não tá só passando pelas coisas, né? Mas é isso, se a gente andar por Dracena, né? Pelos campos aqui, lá pelo Oásis, por Tupi, onde seja, por Pauliceia, com um olhar um pouquinho mais aberto, nossa, tem 1000 histórias ali que dá para escrever muitos projetos sobre. É só ter esse olhar, ter essa curiosidade de observar ali. E acho que isso vale tanto para os adultos quanto para os jovens, para quem quiser, né? Então, esse foi o Matutando com Rodolfo Caldeira, aqui na Biblioteca Municipal de Dracena. E venham prestigiar aí a exposição, o Instagram. Valeu, Rô, pelas inspirações aí. Você que é um fuçador, né? Então, curiosos e curiosas, para quem se interessou ainda mais pelo trabalho do Rodolfo, a gente vai deixar aqui na descrição o perfil dele, né, do Instagram, para acompanhar as peregrinações, as novas viagens que vão surgir aí e também os trabalhos outros que ele exerce além de fotógrafo, como artista, como músico, como artesão e tudo mais, né? Então, valeu, gente. Até semana que vem.